Fala pessoal, beleza? Vamos fazer aqui uma análisezinha do fechamento do Bitcoin, fechamento mensal do Bitcoin. Sim, já fechou, tá ok? Para quem não sabe, o Bitcoin fecha o horário dele 9 horas, tá? Da noite para a gente aqui no Brasil. São 9 horas da manhã no Japão, ou em algum lugar lá, não sei como é que são os fusos certinhos. Mas enfim. Gente, essa aqui é a vida do Bitcoin. Né? Quando a gente já olha a análise aqui no Bitcoin, né? A gente já tinha toda essa região aqui, que era a região antiga dele, que ele ficava, e ele deu esse grande boom aqui, desesperador. Né? Isso aqui é um boom muito grande, pessoal. Né? Ninguém espera isso numa moeda, é tão recente, né? Meu Deus. Né? E agora ele está dando um boom, né? Por que não dizer da mesma velocidade do que a subida? Será? Será que ele está caindo mais rápido do que ele estava subindo? Será que isso aqui é um momento anormal do mercado? Não, gente, vamos dar uma olhadinha com calma aqui. Vamos olhar mais a fundo aqui, tá? Gente, se for fazer uma análise aqui, tá? Já olhando no que a gente tem, no mensal, tá? Não tem muito o que dizer. A gente vai ter um primeiro suporte. O primeiro suporte que a gente tem aqui, deixa eu ligar só o meu imã aqui para ficar certinho, tá? Mas no diário, o primeiro suporte é nos 13.880. Sim, este é o primeiro suporte que a gente tem desde que ele saiu daqui. Uau! E onde a gente tem o nosso topo no mensal, tá? No mensal, a nossa resistência é no 58.782. 58. Não tivemos nenhum mês fechado acima do 60. Fica a dica, tá ok? Então, no mensal, o Bitcoin não fechou nenhum mês ainda acima dos 60 mil. Essa é a narrativa. E eu estou usando, lógico, dados da Bitstamp, que eu vejo a maioria usando, tá? O Bitcoin é descentralizado, então eu não sei dizer aonde é o horário oficial. A Bitstamp, o dia fecha às 21 horas, tá? Muitas aí que eu já vi também estão seguindo isso aqui, então eu vou seguir esta, beleza? Quem souber aí qual que é o horário oficial, qualquer coisa oficial do Bitcoin, que acho que não tem, porque é feito para não ter controle, mas a gente sabe que tem pessoas que mandam um pouquinho nele. Net e o Tesla, vamos ver o que você vai aprontar para a gente. Fica a dica, né, que algumas coisas podem influenciar. Mas vamos lá, pessoal. Isso aqui é desesperador? Meu Deus, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma vela gigantesca, está derretendo, o mundo acabou de Bitcoin. Quem comprou lá entre 50 e 60 mil, chorando sangue. Gente, não é assim, cara. Isso aqui é esperado? É. Vamos analisar isso? Vamos quebrar isso aqui agora? Então, segue aí. Bom, primeira coisa que as pessoas olham aqui, vem essa coisa vermelha, gigante aqui e fala, nossa, foi o maior vela que já existiu no Bitcoin, porque quando a gente olha toda a história do Bitcoin, cadê? Ué, acabou. E é essa a história do Bitcoin? É essa cosita aqui de nada, cara. É algo, para quem conhece o mercado, isso que você não tem nem informação. Desde que ele partiu aqui, ó, desse topinho aqui que está na casa dos 20 mil, nunca mais a gente teve informação passada. Cadê a informação? Então essa é a nossa vida. Aí a gente desespera quando vê uma coisa grande e vermelha assim. Meu Deus, né? Mas será que é para a gente desesperar? Vamos então aqui só ver uma primeira análise. De olho, pessoal. Não vou usar ferramenta nenhuma. Eu não preciso de ferramenta de volume, não preciso de nada. Você pergunta onde é que está o volume está aqui. Vai ter um... Gente, outra coisa. Volume, cara, cuidado. Porque você vai usar o volume da Bitstamp e cadê o volume das outras? Onde que contabiliza isso? Cadê? Existe um indicador de volume certo? Né? Não sei dizer, eu tenho uma dúvida quanto a isso, mas eu não preciso. Esses indicadores, média móveis, tais, cara, existe como fazer uma análise sem nela. E é o que eu vou mostrar para vocês. Gente, no olho, tá? Só olhando aqui, eu vou esticá-lo o mais gordinho possível e vou botar aqui. Mas olha só, essa vela aterrorizante aqui, ela é a maior que teve na vida do Bitcoin? Cara, se a gente for falar de corpo, fechamento, ok, a gente tem que falar realmente, né? Ó, foi engolfou, engoliu, comeu esses dois corpos. Gente, eu não sei nome. Quer chamar engolfo, sem engolfo? Não sei. Eu sei que essa vela aqui ela é tão grande que ela é maior que essa, e ela é maior que essa, e o corpo realmente é maior que essa, tá? Mas, cara, gente, se a gente pegar o movimento dessa vela, da onde ela movimentou até aqui,
Se eu pegar esse tamanho e botar o tamanho de corpo, de movimento de vela, opa, subir um pouquinho mais lá, até aqui. Ah, ficou um pouquinho mais alto, né? Nossa, nego é tão... aqui eu não acerto aqui com o mouse. É maior? É. Agora é tão maior, cara. É tão absurdamente maior. Se esse corpo não tivesse fechado aqui, tivesse fechado mais em cima, proporcional a esse aqui, porra, eu ia estar falando que é o mesmo tamanho de vela, caramba. O que eu quero botar com isso aqui? Porque é normal, cara. Por que na hora que tá subindo, que tá todo mundo oba-oba, é legal, movimento bom, é isso aí, e na hora que tá descendo, tá todo mundo, ai meu Deus, que desespero, não pode, isso nunca aconteceu, é o fim do mundo. Porra, quando eu olho o gráfico aqui, cara, leitor de gráfico, vê isso aqui e fala, e aí, normal. Quem não tivesse esperando isso aqui acontecesse, porra, o que eu posso dizer? Ou quem pelo menos não tivesse imaginando que poderia acontecer. Porque se já aconteceu uma vez, né? A gente na vida tá para quebrar recordes, né? Então já quebrou um recorde, já é maiorzinha, tá? Mas, ela é negativa, então parará. Gente, a zona que ela ficou, não, cara. Olha que outra coisa linda de se ver no Bitcoin, cara. Eu tô amando o gráfico do Bitcoin. A gente muda para um time frame menor, semanal. A gente precisa de alguma coisa a mais para nos dizer que simplesmente a reação que está acontecendo foi no mesmo lugar que aconteceu antes, aonde o preço fez um movimento para a continuação, um movimento mais do que normal na vida, de price action, é como o preço se move. Por que a gente não pode esperar a mesma coisa aqui? Né? Se ele fez isso, desenhado. Eu não estou nem tendo esforço para desenhar. Siga os candles vermelhos, os candles pintados, a tatuagem. Por que ele não pode fazer o mesmo aqui? Tá todo mundo achando, né, que ele vai subir, né? Não, gente. O mesmo que eu quero dizer, né, é a mesma sequência que ele está fazendo, idêntica, não é idêntica, né? Mas o mesmo movimento. Por que ele não pode? Para descer, lógico. Gente, é o que ele está fazendo. Até então é isso, eu tenho que olhar para cá e falar. Agora ele vai fazer aqui igualzinho, a mesma coisa, 2 candles no sentido oposto, 2 candles no sentido oposto, e depois mais 2 a favor e vai continuar? Porque a favor, porque a gente está nessa tendência. Se você ainda não entendeu isso, né, achando que já vai subir só porque é alguma reaçãozinha aqui, é a mesma coisa que você vai estar pensando então quem estava aqui. Né? Já vai descer, já era, acabou. Já vai subir, já era, subiu. A narrativa é a mesma se eu tiver que continuar a história dele. E qual que é a história do Bitcoin? Cara, o Bitcoin chegou aqui na casa dos 30, né? Se a gente começar agora a botar levels aqui simplesmente. Vamos botar, eu gosto de falar zona, tá? Mas, né? 22, 30, né? É porque a gente sabe que teve reação aqui, fica mais fácil pra gente ler, tá? Depois a gente vai botar o level aqui, mas, lógico, o que a gente tem de level oficial é este suporte aqui e esta resistência. E é exatamente onde o preço está ali brigando. A gente vai ver isso aqui certinho em time frames menores, tá? A análise bem legalzinha que eu vou fazer de fechamento e tal, né? Não tão curto, enfim, tá? Mas eu vou usar, gente, levels fáceis de dizer para fazer essa narrativa. Vou até tirar o imã aqui, tá? É óbvio, eu vou olhar aqui do lado aqui, ó. Calma. Eu vou olhar aqui e vou botar no 30 mil. Porque é um número redondo. É um número psicológico, é um número nessa região, mas se eu tiver que botar em algum lugar, não sendo no suporte certinho, eu vou botar no 30 mil. Opa. É tanto zero, né, rapaz? É tão forte que, tá? E essa zona aqui que está acontecendo, essas reações aqui, né? A gente vê aqui, a grosso modo mesmo, redonda, 40 mil da vida, tá? Na verdade, eu vou achar com vocês esses levels lá em time frames menores, para a gente ver se eles realmente significam mais, né? Mas até então, a leitura é essa, cara. Na mesmo jeito que o preço subiu, ficou entre o 30 e o 40, cara, já bateu no 30 e já bateu no 40. Qual é o mistério disso? Qual que é assim o pavor? Qual que é e outra coisa, o que você precisa para fazer uma leitura dessa daqui? Você precisa de alguma coisa para complicar?
As minhas leituras, eu tento frisar isso, cara. Simplicidade, pessoal. Quanto mais simples, mais fácil é. Depois você pensa em coisas mais complicadas, que é usar outros indicadores. Mas aprenda primeiro o Price Action. O Price Action está muito claro, cara. Principalmente aqui no Bitcoin. Está lindo, tô te falando, gente. Não pode ignorar isso. E é simples essa leitura. Não estou precisando de média móvel nenhuma que está passando em algum lugar. Aí qual média? A de 100? A de 150? A de 200? A de 300? A de 500? A média de um dia não sei quanto? Aí agora... Não, simplifica. Faz primeiro essa leitura. E é essa. Semanal, então, ele está reagindo aqui. Aí quando você vem e volta para o mensal, cara, beleza. Tá tudo em dia, tudo tranquilo. Zona legal, esperada. Bateu no 30 mil ainda, um número redondinho, bonito, foi exatamente onde veio. Tá? Então, semanal, estamos nessa zona chata, indecisa. No momento ele está fazendo um pullbackzinho, totalmente esperado. E aí a gente quer quebrar agora o que vai acontecer para frente, o que pode? Vamos quebrar time frames menores, tá? Mas a leitura de agora que eu tenho, certo? Olhando aqui, nesse level, que vale a pena a gente entender, o que eu tenho de zonas realmente, tá? Se eu for olhar grosso modo, eu tenho aqui um suporte maior. Deixa eu só botar isso aqui e a gente parte para o próximo level, ajustando esses levels que eu vou ter aqui. Então, se eu for, a gente já botou o do mensal, né? Eu vou mudar as cores aqui, só precisa acompanhar aqui que é uma análise do zero, tá? Eu vou botar aqui o mensal de rosa. Números maiores eu boto de rosa. Semanal também, às vezes, eu boto de rosa, tá? Então, no mensal, eu só vou ter esta zona aqui, certo? Que vai ser o 58, que eu falei que não fechou o mensal acima de 60, tá? E meu último suporte que eu tenho é esse daqui, que eu também vou botar de rosa, no 13,88. Lógico, nos time frames menores vão ter outras histórias aqui para cima, e é o que a gente vai ver. Mas o mensal, a história é essa. Então, se eu for pensar no mensal, a grosso modo, olhando no mensal, a grosso modo, falando de puro price action, puro, olhando aqui, é viável, é possível, gente, é possível tudo, né? É tudo, ele disparar e ele derreter. Mas olhando aqui, é possível ele estar caminhando para fazer um reteste neste level para depois uma continuação? Sim, porque quem conhece price action entende, a grosso modo, né? Não estou falando que é assim que ele faz bonitinho, né? Porque até essa subida aqui assim é muito complicada, ele pode fazer assim, assim, mas enfim, uma hora chegar aqui pode, não impede. Aqui está mostrando que pode. E vamos ver então time frames menores o que acontece. A gente já viu lá no semanal, então, que a gente tem o quê? A gente tem claramente este suporte aqui do semanal, certo? Passado, né? E a gente tem essa resistência, ok? E fora isso, o que a gente tem fora dessa zona aqui? Tá? A gente vai ter o nosso primeiro suporte no semanal aqui, que é o famoso 19, que está todo mundo arredondando para 20, para ficar mais fácil de falar. Deixa eu mudar essa cor aqui agora para amarelo, geralmente eu uso para H1, tá? Então vamos usar o semanal aqui. Ó, tá vendo? Não tem muito esse level aqui não, cara. Roxo eu uso para reteste. H4 é... Cara, eu vou usar de rosa... Eu vou usar esse aqui, ó. Só para ficar bem mais claro para vocês. É tracejado, para ficar mais fácil. O mensal é tracejado. Depois eu boto um padrão nisso. Tá? E os rosas que a gente usar lisos agora vão ser os rosas de semanal, tá ok? Então vamos olhar no semanal o que a gente tem. Tem esse daqui, tem este aqui, tem este aqui, tá? O 32.200, o 38.200 também, 170, tá? E a gente criou agora aqui também, muito importante já de ver, um suporte recente aqui, certo? Que é mais alto que esse. Ah, fica uma dica. Gente, e para cima? O que a gente tem de resistência agora, caso o preço comece a subir? No semanal está muito claro também. Só temos essa daqui, que é a primeira, no 45.200, 240, certo? E o próximo no 49.151. Ok? E aí, se vocês quiserem ir lá para cima ver o próximo, mas já está muito longe ainda, vai ficar muita coisa na nossa tela, né? Vai ser o 55.790, tá ok? E, tá vendo? O mensal fechou abaixo de 60, mas no semanal a gente tem, sim,
fechado acima de 60. Porém, a gente viu no mensal que foi uma rejeição, né? Mas a gente teria aqui. Mas como está tão longe isso aqui, já está com tanta linha, gente, eu já nem gosto de olhar isso aqui dessa forma, tá? Eu vou ignorar esse daqui, para não ficar linha na nossa tela. Quando chegar perto, se chegar perto lá, a gente vai usar ele, alguma coisa. Por enquanto, o que importa é que está aqui, tá? Então, gente, se eu for olhar aqui agora, a grosso modo, tá? Se eu for olhar no semanal e fazer uma análise do que ele está fazendo, porque ele está subindo, tá? Vamos pensar que ele rompa este suporte aqui. Deixa eu tirar aqui para facilitar. Ó. Vamos pensar que ele rompa esse suporte que ele está aqui agora. Aonde é o próximo? A gente já viu que é esse daqui, certo? E em cima desse, a gente já logo vê um aqui, tá? Então, gente, caso ele não respeite esse suporte, que foi aquela história que a gente está imaginando nessa possível movimento oposto, né? Que aqui foi a história que subiu, então a gente está esperando esse possível para reteste. Caso ele passe daqui, o que a gente vai dizer? Ele vai ter essa próxima brincadeira aqui, tá? E, cara, sinceramente, gente, quem conhece a estrutura de price action entende que para um preço, mesmo que ele vá continuar descendo, tá? Agora esquece o que ele fez, vamos pensar o que ele pode fazer. É normal esperar uma quebra, um reteste para continuação. Isso aqui, que é muito alerta que eu quero dar para vocês. Mesmo que ele rompa isso daqui, no price action, na estrutura de preço, de mercado, sei lá como vocês querem chamar, ele ainda não vai estar em tendência de alta. Ele pode estar numa micro tendência, que olhando em semanal, a gente pode identificar como este reteste a esta zona, certo? A esta zona, um reteste, para que, já subiu de 60, a lógica do price action diz que se ele começar a reagir aqui e der as pintas que ele vai descer, é para uma continuação. Retestar esse fundo e possível continuação, para continuação deste movimento. Então, mesmo, entendam isso, o que eu quero alertar é o seguinte, se o teu plano for comprar acima desta região para já ele ir para go to the moon, vamos para a lua, cara, muito alerta neste movimento, porque ele está em queda, a gente tem um topo, acabou de ser criado um fundo, e quem sabe estrutura de mercado sabe que ele tem que quebrar o topo anterior. Ah, então quer dizer que ele só vai ter estrutura de alta quando ele quebrar esse topo? Sim. Olhando no semanal, sim. Perfeitamente isso. O que o preço pode estar fazendo, inclusive, no semanal? Qual o movimento? Pode? Pode. Óbvio. Mas para isso ele vai ter que romper essa zona. Pode estar fazendo isso? Sim. Né? Veio até numa zona, o que a gente teria de informação para isso que está acontecendo? A gente tem informação aqui que possa dar isso? Pode. Neste momento agora, sim. Porque a gente tem um suporte e esse suporte foi feito acima desse. Ué, não entendi. O Fábio agora estava falando que muito cuidado para quem for comprar aqui, achar que ele já vai para a Lua. Cuidado é cuidado. Mas, se você está totalmente acreditando neste movimento, que existe possibilidade sim, ok. Mas, tenho que dizer, temos que alertar, temos que ficar totalmente totalmente ciente deste movimento aqui. E que ele é muito mais provável. Realmente, tá? O que a gente está falando aqui? Se esse semanal começar a reagir aqui, como tem essa brincadeira, e começar a perder esse fundo, vai ser uma ótima... fica mais fácil da gente acreditar que ele vai continuar aqui, né? Porque ele já vai estar imitando isso aqui,
em tese, só fazendo um fôlego para baixo, tá? É muito delicado isso agora, gente, porque a gente tem esses dois movimentos. Muita gente está enxergando esses dois movimentos. Esse, considerando esse topo mais alto, né? E lógico, mas quem está considerando isso aqui, é óbvio que sabe desse perigo aqui, deste outro movimento. Então, na verdade, a casa aqui dos 48,50 vai ser de tão importância para a gente, tão importância, que é perigoso. Pô, então, é delicado. Você sabe, se você for fazer uma compra aqui, cara, qual que é o teu plano real? Segurar para o resto da vida? Beleza, não tem problema, você está comprando no meio do caminho, porque realmente ele pode vir, voltar e depois ainda voltar mais ainda. Tá? Mas entenda que esteja preparado para este movimento. Ou seja, ele ainda pode cair mais. Neste momento, a gente tem que ler isso. Ele está no meio do caminho. Vocês estão entendendo a complicação que está? Eu tenho muito medo daqui da cima dos 40. E eu tenho certeza que vai acontecer. Muita gente já vai comprar achando que ele já vai disparar para a Lua. Né? Fica a dica. Né? Não estou dizendo que ele não vá. Né? Já defendi para vocês este movimento. E ele tem a característica de ter feito menor. Porém, a gente ainda não tem, ele ainda está aqui. Ó. O que eu posso dizer para pelo menos, então, vamos lá. Para pelo menos ele partir para esse próximo level, ele vai ter que romper este level aqui. A casa dos 40. Né? Então, a gente tem que primeiro se preocupar com isso. Depois ver como é que ele está dando pinta, em tese. Mas, cara, como eu opero day trade, eu me interesso muito mais em pegar esse pedacinho só e boa. A minha lógica, a minha ideia, caso ele vá subir, seria comprar aqui no 40 e já nos 50 eu já tá me desfazendo dela ou encerrando 80% da operação, deixando só um pouquinho para rolar para caso subir. Ou é como a gente faz no day trade, ou isso aqui pode até ser um swing, né? Porque day trade já é muito longo para isso aqui. Eu não durmo com ela aberta, então eu vou pegando pequenos pedaços aqui, cada dia, né? Eu não gosto de dormir com a operação aberta, eu não gosto. A não ser que eu esteja no stop loss só com um finalzinho, uns corredorzinhos assim, tá? Mas é muito delicado. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai fazer uma análise para day trade, que é justamente analisar essas possibilidades de operações. O que a gente pode encontrar aqui nesses meios, tá? Volto a dizer, então, a grosso modo, a gente tem uma coisa positiva ao favor de quem está esperando uma possível reversão daqui. Existe possibilidade? Existe, né? A gente sabe. Mas vou desenhar para vocês um movimento que eu acharia ideal. Tenta entender. Ideal não é que vai acontecer, não é previsão. Mas se ele acontecer, é óbvio que eu vou voltar aqui e falar lá, o desenho ideal aconteceu, né? Que seria o quê? O preço, né? Veio, criou um suporte mais alto que esse. Isso eu estou fazendo uma análise para subida, acredite. Eu quero que ele volte para retestar essa zona em algum lugar aqui, certo? Reaja e sim, volte. Nesta segunda volta, tenta entender, por isso que eu não vou falar preço nem nada, nem botar linha. Eu apenas quero que ele faça um novo suporte acima deste. Isso aqui, que é onde vai começar a me dar uma primeira, para quem já sabe meus vídeos, é a primeira pinta. Opa! Será que ele vai estar aceitando essa LTS, esse topo mais alto, essa tendência de alta aqui? E aí sim, se ele respeitar isso daqui e começar a dar a pinta novamente de subir, lógico, a gente sabe que novamente ele vai ter que brigar aqui, mas neste movimento eu começo a acreditar mais forte que aí sim ele venha para testar o topo e, quem sabe, possível continuação. Ficou claro esse movimento que eu gostaria de ver? Que gostaria sim, gente, que eu acharia bonito. Eu ia chamar de movimento dos sonhos. Se eu tiver que sonhar alguma coisa, eu sonharia com isso. Porque claramente nessa estrutura ele estaria me dando, né, fundos mais altos, que é a primeira etapa que eu queria. E aí então ele ainda teria um topo, e se alguém quiser ser mais seguro ainda, no rompimento desse topo, é um excelente, lógico, ele tem que reagir, é lógico, ele está em frame menor, ainda pode baixar, mas enfim, tem que entender a grosso modo o que eu quero dizer. Depois que ele der pinta, ou seja, vários fechamentos, aí time frames menor, vamos dizer isso,
Aqui ainda é mais seguro ainda, lógico, até os 60, e para possível, quem sabe, depois. Entendeu, gente? Então, ó, deixa eu fazer uma facilidade aqui. Uma coisa mais bacaninha. Se eu fosse pensar numa possível compra para... Olhando aqui, vamos pensar que você fosse em H1, eu ia esperar esse movimento para compra. Para compra. Porque até então estamos em uma tendência de baixa. Então, como a gente está 2 meses gigantes de baixa, né? 2 semanas e só 2 pequenininhas aqui, ainda é tendência de baixa. Tá? Mas para isso aqui virar a minha cabeça para eu falar, gente, agora eu começo a gostar da compra, porque até então eu não posso falar em compra, eu tenho que falar em venda, tá? Mas para eu falar, eu realmente gostaria deste movimento aqui, a partir deste fundo mais alto, caso aconteça, e ele começar a dar pinta. Então, este movimento é o que eu gostaria de pegar. Se fosse um day trade, isso aqui fossem horas, eu ia esperar algumas horas, 5, 1, 2, 4, 6, 8. Ah, não, para ele fazer tudo isso aqui em horas, né? Vamos pensar se fosse horas, né? A gente vê, né? Tem que ter mais de uma hora, né? Porque uma barrinha só, fechar aqui 2, 3 não vai dar. Então a gente pensa que talvez 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. 13, 14, 15, 16, 17, pode ser, tudo pode ser, né? Então o que eu quero dizer com isso? Se a gente está falando aqui de semanas, isso aqui não vai acontecer em uma semana, esse movimento que eu quero. Também não vai acontecer em 2, e também não vai acontecer em 3, porque nem dá. Vamos dizer, uma semana fecha aqui, semana 2, a segunda aqui, e a terceira suba. Porra, esse é movimento de sonhos, né? Em 3 semanas ele fazer isso aqui. Então, sim, gente, é longo prazo. Para quem vê swing, para quem vê isso em candle de semanal, você tem que esperar o melhor momento. Esperar o melhor momento para comprar Bitcoin não é, meu Deus, está movimentando, é amanhã, é hoje. Não, meu amigo. É daqui dias, semanas, meses, quem sabe anos. Quem sabe o Bitcoin vai ficar anos aqui. Quantos meses ele ficou aqui? Você já estudou isso no Bitcoin? Estuda aí. Eu estou falando de semanas. Ó. 1, 2, 3, 4, um mês. 1, 2, 3, 4, 2 meses. 1, 2, 3, 4. 3 meses nessa kizumba aqui, filho. E ninguém parindo, filho. Então você já quer parir agora, para já achar que ele vai subir? Tá a prova. Beleza? Então, gente, vamos fazer o breakdown agora. Para quem já quer análise, você já encerrou, tá ok? A análise time frame maior, já falei os movimentos que gostaria de ver, e vamos nós agora quebrar tudo aqui para quem quer day trade e realmente uma análise bacana vindo do zero aí, do mensal, beleza? Vou tomar uma aguinha aqui. Então, pessoal, para a gente começar a analisar agora time frames menores, a gente vai entrar, né, o time frame menor, a gente não analisa essa visão geral aqui, tá? A gente começa a olhar o que está acontecendo aqui dentro, tá? Porque a gente vai partir agora do semanal para o diário. Diário a gente ainda vê alguma coisinha aqui, tá? Vamos bater pro diário então, logo, sem enrolação. Gente, no diário, tenta entender os levels que eu vou ajustar agora, tá? Eu pego os mesmos levels, como a minha visão mais de trabalho, ela é intraday, certo? Eu sempre vou estar olhando esse level aqui semanal, tá? Eu sempre vou dar uma puxadinha para cá e ver ele. Mas se eu for trabalhar com essa quantidade de linha na minha tela, tá? Eu começo a ficar maluco. Eu gosto de simplicidade. Eu não gosto de coisa complicada. Por isso que eu não uso mais nada na minha tela. Na verdade, quanto menos coisa tiver, eu uso. Então, eu vou pegar esse level aqui e vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Porque isso aqui é simplesmente o último suporte que eu tenho no diário. É o meu último suporte do diário, tá? Só isso. É a primeira informação que eu quero ter olhando nos dias aqui, tá? E no dia, né? Isso aqui por quê? Tá, é o último que eu tenho nesta brincadeira aqui, que é a minha única referência que eu tenho para essa confusão aqui, tá? Então eu vou ter este é o último daqui, e óbvio que aqui nessa bagunça eu vou ter também o meu último, que é o ajuste vai ser desse semanal aqui, e simplesmente eu vou mudar ele aqui, ó, para este lugarzinho aqui. Então estes dois, eu já tenho 2 últimos suportes formados, tá? No diário, no intraday, tá? Então diário me diz isso.
deste level, o próximo seria esse. Sim, 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 sim. Né? O próximo, quer dizer, o último, tá? Porque entre essa brincadeira aqui, a gente sabe que a gente vai ter outros levelzinhos aqui também. Que seria este suporte. Então, eu tenho o suporte mais baixo todo, o próximo suporte e o próximo suporte, tá? Esta é a leitura no diário dos suportes, beleza? E aí, na mesma lógica, ajustando os levels diários com o que eu já tinha, né? Eu vou ter esta zona, ok? Que está no meio do meu caminho aqui. Então, como ela está no meio do meu caminho aqui, e eu estou buscando agora os mais altos, né? Eu estou falando agora de resistências, perdão, certo? E essa resistência ela tá bagunçada. E eu quero como que seja a mais alta. Se eu for usar a mais alta aqui, eu vou ter esta zona aqui. Se eu olhar para cá, olha que interessante. Ela já coincide com a mesma região que eu tenho aqui. Botei a linha aqui e ela simplesmente segurou aqui. Oh! Sim, no diário é claramente isso, tá vendo? Porque eu não preciso de muita coisa, de linha. Só fazer isso que você vai achar. E quando eu leio aqui, eu leio 40.066, né? É o valor certinho que estava lá, tá? O que eu poderia fazer? Eu poderia tirar esse level daqui, para, na hora que eu estiver operando aqui, saber de onde ele veio mais ou menos, que ele é daqui. Poderia estar operando aqui assim, tá ok? Eu vou deixar ele esticado lá, porque quando acontece isso, eu acho legal eu ter a informação, tá? De que não só aqui ele segurou, como aqui. E isso eu falo, cara, e ó, acima do 40. A gente já fez uma análise alto, já de novo eu tô com os 40 aqui perto. É assim que eu começo a analisar, tá ok? Então vamos lá. Fora isso, o que eu tenho mais no diário aqui? Fora esse suporte que é aquele lá atrás. Tá vendo? Isso aí fica chato, porque é só esse detalhe. Quando puxa lá e para cá, eu já não vou falar esse, eu vou falar aquele lá atrás. E eu gosto de ver. Então, todo mundo tem que decorar que ele já é forte. Eu, inclusive, também. Eu vou deixar ele aqui, certo? E aí eu vou falar. Fora, então, este suporte no diário. O que eu tenho no meu próximo suporte? Né? Esse é o mais alto dessa brincadeira. O outro está aqui, no 39.300. 39.309. Beleza? Isso. Essa aqui é a minha leitura que eu tenho. Então eu tenho meus... eu preciso só me preocupar com isso? Sim, né? A grosso modo aqui de leitura de suportes e resistências, a gente tem, tá? Muita gente trabalha, só quer olhar esse aqui e esse daqui, tá? Como assim, Fábio? Buguei. Trabalha com menos levels na tela, tá? Ou nem bota esses dois aqui. Mas não é que não bota linha, vê os levels e considera, mas para não ficar muita linha na tela, eu já também não gosto, não. Eu gosto de simplificar essas linhas, é o que a gente vai fazer depois, tá? Então, gente, eu gosto de simplificar um pouco nos levels, né? Então, eu tenho alguns objetivos de tirar esse level daqui. O que a gente vê aqui? A gente vê quando a gente vê essa pegada aqui, eu não sei se eu acabei de gravar isso ou não, mas enfim, eu botei uma pausa aqui. Quando o meu olho bate aqui, eu já vejo muito level perto aqui, cara, isso aqui começa a me agoniar, porque eu já tenho esse aqui, né? Qual que seria a leitura se eu fosse fazer a grosso modo e puxar o zoom? Eu ia falar, cara, essa região aqui e essa região aqui. Por isso que às vezes quando você rabisca assim, te dá uma ideia maior, porque o quê? Eu penso uma compra possivelmente aqui, que eu só pensaria em compra, não é que eu vou fazer, né? Mas minha cabeça só ativa em compra aqui e venda aqui para baixo. Então, às vezes, esse level daqui, ele fica no meio do caminho. Então, a gente vai ver em time frames menor, que a gente está vendo no diário, se nesses pavis aqui tem levels que a gente possa ajustar melhor para não ficar essa bagunça. Porque senão, eu vou desconsiderar esse level daqui e vou trabalhar mais com esse aqui olhando do 30 mil. Então, a gente tem que ver em time frames menores. A mesma coisa aqui, vamos ver que vai ser os levels amarelo, que eu vou transformar esses levels aqui. Na verdade, eu vou deixar eles e vou apagar depois. Vocês vão entender a bagunça, mas acho que vai ser bem detalhadozinho, tá ok? Então, gente, no diário, qual que é a minha leitura que eu tenho aqui no diário? Eu sempre, quando eu mudo uma coisa, a gente faz a leitura, né? A gente tem um preço, né? Que criou um fundo. Se a gente for ver esse fundo aqui, tá? Se você puxar esse level daqui e botar aqui,
você vai ver que ele foi menor, porque eu já vi isso em outros vídeos, tá ok? Ele ficou mais baixo. Então, sim, nesse momento, por mais que seja empate técnico, eu posso dizer que este fundo aqui está mais baixo do que esse daqui. Ou empate técnico, mas é pouquinha coisa, mas está, certo? E eu tenho topo mais altos, né? E fundo, eu tenho esse último fundo aqui. Então, se eu olhar no diário, eu tenho uma tendência de baixa, certo? Ah! E olha só, pessoal, que interessante. Se eu estou olhando essa visão aqui, essa possível tendência de baixa, tá? Eu não gosto de desenhar muito linha, porque, enfim, ela vai ser mais aqui assim, whatever, tá? Aqui tocou, não me interessa. Eu não uso. Eu uso topos e fundos, justamente para não dar esse bug. Mas quando eu começo a ver aqui, todo mundo vai falar, então você está vendo uma reação a essa LT, essa linha aqui de tendência. Não, gente, eu não uso elas. Eu só sei que está em uma tendência de baixa, justamente por causa dos topos e fundos. E se eu for olhar em price action, eu vejo que o preço fez um fundo, um topo, um fundo mais baixo, um topo mais baixo e um fundo que a gente acabou de ver mais baixo. Então, o que eu vou esperar na sequência desse movimento falando topo, fundo? Apenas um próximo topo em algum lugar, mas que seja mais baixo do que esse. Por isso que você está encalhado aqui com a casa dos 38 mil, né? Sim, nos vídeos passados você já vê isso. E, pessoal, se a gente for fazer leitura price action puro, a gente sabe que a gente tem candles pequenos aqui, a gente sabe que a gente vai ter uma zona forte aqui, né? A qual foi rompida. E toda vez que um preço rompe, e principalmente ele faz um fundo mais baixo do que o outro, a tendência primária é de reteste para continuação. A lógica, olhando um time frame muito menor do movimento, ignorando alguns outros, seria esse daqui. Ó. Topo, fundo mais baixo, topo mais alto, para continuação. Essa é a lógica que ele está mostrando aqui agora. Então, neste momento, por mais que a gente tenha 2 candles positivos diários, o que eu ainda continuo vendo é uma total estrutura, até no time frame menor, ainda de possível queda. E aí sim, eu poderia colocar aqui essa zona para eu ficar de olho, porque ela me interessa nesse reteste, tá? Aqui. Deixa eu limpar. Tá? O candle que fechou foi este aqui que fechou negativo, depois esse abriu. Então eu boto nele, eu boto no fechamento do negativo. Esse aqui pode abrir com gap, mas eu boto aqui. Não faz muita diferença não, tá? Pode ser qualquer um. Gente, não importa, tá? Você pode traçar uma linha aqui. Eu nem tô falando que é o 38.900. Eu arredondo depois desses leves para ficar mais fácil, inclusive. Então, não se apegue ao número, mas ele está na casa do 38.300. Só que a quantidade de linha que eu já estou ficando aqui, maluco já. Maluco. Eu já começo a não gostar. Tá? Gente, o que eu vou fazer? Calma. É porque, exato, eu fico perdido. Como eu tenho esse level aqui, que tá me interessando, deixa eu botar ele de amarelo, porque eu já sei que ele ele tá em diário, né? Semanal e mensal a gente botou de rosa, mas diário também. É porque só abaixo de H4 que eu começo a usar outra cor. Mas, enfim. Eu vou deixar esse level aqui de roxo, porque é um level tal do level que eu penso em reteste dele, certo? Já que eu mudo ele. Não. Ih, rapaz. Aqui. Isso, roxo. E eu vou botar ele mais grosso, porque na verdade ele é uma zona, tá? Moral da história, eu estou esperando um reteste no level roxo, tá ok? A gente tem os levels diários, então eu vou correr para H4 logo para encurtar isso aqui, porque realmente vocês vão entender mais aqui, beleza? Gente, qual que é a leitura do H4, certo? Muito claro também, olhando só no quesito. Tem que tirar para vocês não ficarem induzidos errado. Aprenda a ler assim, que é a melhor maneira. Mesma coisa, cadê o... É só vir aqui de cima, ó. Eu venho daqui, olhando para cima e para baixo. Topo. Primeiro eu vejo aqui. Lógico, por um acaso eu vi uma besteirinha aqui, mas ignora ela. Aí qual que é o próximo? Aqui. E qual que é o próximo? Aqui. Né? Onde eu já tenho candles fechados ao contrário. Para ter topo, eu tenho que ter no mínimo 2 candles em direções opostas, tá? Então isso aqui de cara é o que eu vejo. Topo mais alto,
topo mais baixo, certo? E quando eu vou ver fundo, começando de baixo aqui, lógico, eu venho de cá para cá. Lógico, né, o último é esse aqui, mas para ficar bonitinho, eu já venho daqui. Eu vejo esse, eu vejo esse, eu vejo esse, eu vejo esse, e sim, eu vejo esse. Opa! Bom, eu tenho isso aqui, certo? E agora eu tenho isso aqui. E agora eu tenho isso daqui. Gente, tentem entender. Aí tem que ter um pouco de bom senso. Se você for rabiscar aqui zonas, você não vai rabiscar... Aqui tá fácil, né? Isso aqui é aqui. Mas aqui nesse desenho todo, você vai rabiscar isso aqui mais forte? Ou você vai rabiscar isso aqui mais forte? A gente vai entender que esse canal aqui ele é mais forte. Não dá para ter uma lógica disso, não dá para ter uma... Aí, não é feeling, sensação, é bom senso. É bom senso, né? A gente está falando do macramente falando, né? Tanto que eu desenhei aqui. Só que dentro desse movimento, que eu vejo este movimento ainda total, eu vejo isso aqui. Porque isso aqui, pessoal, é como se para mim fosse isso aqui. Tá entendendo? Nunca tentem confundir tendências pequenas com tendências maiores. Não precisa falar primária, secundária, lá. Tá entendendo? Se o preço move assim, volto a dizer, né, ele sempre vai ter pullbacks. E por isso que eu falo, não obrigatoriamente ele vai ter que vir aqui no fundo. Por isso que eu faço leituras de fundo, em tese, tá entendendo? Nem precisa estar tocando aqui, mas espera, né? Porque está esperando aqui, o possível 30 lá embaixo, uma hora vai coincidir aqui, enfim. Mas o canal macro é esse aqui, a leitura é essa. Tá ok? E lógico, neste momento aqui pequeno, a gente vê rapidamente aqui, topo, fundo, e já vê um canal. Mas aí é o quê? Em tese, ele é um microcanal. Se você for medir também os canais maiores, né? Vamos pensar de movimento a movimento, aonde você está vendo canal maior? Quais canais estão sendo maiores? Esses aqui, que estão subindo, ou esses aqui? Claro, esse aqui não acabou ainda, né? Mas... né? Então isso aqui já ajuda a gente a ver essa tendência maior aqui, beleza? Mesmo que ela não seja maior, vocês sabem que ela existe, né? A gente está enxergando ela. Então, até quebrar esse topo aqui, galera, é muito importante. A gente não tem uma tendência ainda de alta, né? E o que a gente vê aqui, essa região? A gente já estava vendo nos outros time frames essa possibilidade aqui. É a minha famosa linha roxa dos outros levels lá que eu estou falando há um tempão, dos outros vídeos, né? Então isso aqui a gente está analisando o que? Essa visão agora aqui em H4. Então vamos ver nossos levels, o que importa para a gente aqui. Tá? Olha que interessante. Esse level aqui, a gente viu essa zona aqui, que é o tal já vou direto nele, no roxo. A gente viu aqui, é realmente uma região? É. Só que automaticamente a gente já vê aqui embaixo uma. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, para indecisão, para vocês entenderem levels? Eu vou colocar essa... Eu vou colocar este level aqui, para encontrar uma zona. Aqui, ou nesse daqui, tá vendo coisa que não existe dúvida aqui, que, lógico, por isso que a gente às vezes trabalha com região, tá ok? Mas ó, se a gente for considerar mais aqui atrás, essa aqui segura mais, então eu vou botar um meio termo. É meio termo, gente. Meio termo, tá? Mas querem botar? Vai ficar bonitinho nessa ultimazinha aqui. Por que eu estou botando nessa última aqui? Porque nesta visão, neste movimento aqui, tenta entender, aonde que eu tinha o último fundo para quebrar a estrutura de alta que estava vindo? Qual que foi a primeira estrutura quebrada? Essa daqui. Então eu posso dizer assim, que a partir deste momento, que foi o início desta descida daqui, foi no rompimento dessa última estrutura. Então eu acredito que o preço possa voltar para uma continuação. A grosso modo falando, isso. Então por isso que neste momento eu vou usar zona, tá? Esse level aqui, gente, olhando nessa estrutura aqui, esse level do meio, ele começa a ficar meio perdido no meio da história. A gente sabe que existe, lógico, a gente já traçou ele, que era o do diário, né, o semanal.
coisa. Mas vocês vão entender o seguinte, como ele está perto aqui, eu vou ajustar ele para cá. E por que isso aqui importa mais para mim agora, nesse momento? Porque isso aqui, que é o que eu trado e gosto de olhar, é o meu topo. E esse é o topo que eu tenho mais alto, último, antes desse. Então, e como aquela estrutura maior que a gente traçou, aquele rabiscão, vem desses topos aqui, quando quebrar o primeiro topo, vai ser o primeiro indício de uma possível quebra dessa estruturona forte de alta. Lógico, para ele vir aqui, ele vai ter que brincar com esta zona de reteste. E por isso que esta zona, nos outros vídeos, eu coloquei aqui um retângulo. Porque pode fazer em qualquer ali. Então, quando eu boto um retângulo, eu estou me chamando a atenção de que é uma zona que eu tenho que olhar mais e não me preocupar com o level em si, certo? Eu vou botar ela aqui de roxinha, todo roxo. Para vocês verem, geralmente eu uso mais para zonas de reteste. E foi assim que nos outros vídeos eu estava achando essa zona, só que eu estava conversando com essa zona quando o preço estava aqui embaixo. Olha que interessante, volte nos outros vídeos para ver. Agora faz lógica, né? Agora fica mais fácil talvez vocês enxergarem o que eu já estava enxergando quando estava aqui. Ou aqui ainda, ele desceu mais ainda, não lembro. Mas eu já estou há muito tempo falando dessa zona aqui. Você está vendo como a gente chegou a ela? Voltem o vídeo caso vocês queiram. Tá? Mas eu já posso resumir que ela vem do diário. Porque lembra que eu falei que no diário, em time frame, ia ter uma bagunça aqui? Então se a gente voltar para o diário aqui agora, olha lá mais ou menos, ó. Então, no diário, sim, eu gostaria, se eu for falar precisamente, que ele tocasse aqui. Mas é por isso que eu vou para time frames menores. Porque às vezes ele não toca aqui. Isso aqui já pode ser o reteste dessa famosa zona roxa, que no meu lá está no número 38, porque aí eu arredondei para o 38. Né? Ela deve ter vindo no 37.800 aqui, enfim. Mas eu já começo a considerar essa possibilidade? Sim. Gente, olhando aqui agora no diário, já vendo esse reteste possível, a gente, né, já imagina o quê? Aquela possível continuação de movimento. Só que a gente não tem fechamentos aqui ainda. Mas, né, porque isso aqui veio mais baixo do que esse, volto a dizer. Então eu vou querer topo, pode ser... Gente, pode passar aqui para cima? Pode. O que eu quero, novamente, é topo mais baixo apenas do que esse. Mesmo pode até ser igual. Às vezes isso aqui, ó, um técnico aqui, e ele pode voltar a subir, entendeu? Ah, então isso aqui não foi um fundo mais baixo, né? Então quando a gente volta aqui agora para o H4, começa a ficar dúvida agora. Agora a gente está naquele momento lindo e maravilhoso. Já é o que, ó, apesar de já ver que no time frame menores já começou a romper, tá? 11 horas, um movimentozinho de volume, bah. Outra coisa que eu já vou botar aqui, até onde ele pode ir, tá? Se ele for fazer este movimento, a gente vai pensar de cabeça para baixo agora. Que a gente não quer que ele saia daqui, venha para cá, reteste aqui para continuar. E se a gente simplesmente for ver este movimento aqui agora? Tenta entender alguma coisa. Sim, a gente tem que ficar pensando no movimento do mercado o tempo todo, de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Ah, eu não consigo esconder mais que aquilo ali. Mas tentem visualizar isso aqui, gente. Se eu enxergar o contrário agora, para uma subida, o que eu vou querer? Se o preço estava brigando aqui e rompeu aqui, eu vou querer que ele volte nessa região para continuar. Ah, eu estou olhando o diário. Então a gente vai ter que identificar essa zona aqui. E a gente vai ver. Isso aqui eu só quis botar agora, para vocês entenderem, a grosso modo, uma possibilidade. E já vou adiantar uma coisinha rápida para quem entender. O triângulo, quando vai fechando o triângulo, ele vai fechando por isso, porque ele vai bater no reteste, né? Aí ele cria uma zona. Quando ele, aqui, primeiro ele sobe, ele criou uma zona. Aí ele vai voltar até essa zona, que vai ser mais baixa. Aí ele vai voltar até essa zona aqui de reteste. Só que aqui ele também criou uma zoninha. Aí ele vai voltar só nessa zona aqui. E aqui antes ele criou uma zona mais alta e ele fica fazendo assim, ó. Só batendo de reteste e reteste, da alta para baixa. Tá entendendo a coisa? Daqui criou zona, sai para retestar. Só que aqui ele também criou uma zona, certo? Então quando ele volta para retestar, essa zona aqui, se ele voltar e parar nessa zona aqui, ele vai parar aqui, ele vai criar esse fundo aqui, né? E aí ele vai criar outra zona aqui.
Só que aqui já tinha criado outras zonas, tem que entender. Aí quando ele volta, ele vem na menor. Né? Nessa parte de baixo. Ele vai criar uma outra zona aqui, não vai passar do level. E aí quando ele vai voltar nessa que ele rompeu, e não no fundo. E aí ele vai criar uma zona mais alta. Quando ele vai voltar nessa que ele rompeu. E ele vai fazendo um triângulozinho. Essa é a lógica do price action para criar o tal do triângulo. Mas eu não preciso ficar lendo ele. Eu fico lendo os rejeições. Eu sempre vou imaginar isso. Zona, quebrada, reteste nela para possível continuação. E também vou ter que analisar zona, quebrada, para reteste e possível continuação. Sim, só fico... Bugou um pouquinho, volta aí para vocês entenderem. Mas então e agora, pessoal? Vamos voltar lá para o H4 que a gente estava. No H4, essa zona que a gente viu que era diária, tudo mais, eu podia botar ela azul, porque eu uso levels de H4 azul. Azuls, beleza? Mas olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou traçar os levels de H4 pra gente. Toma uma aguinha aqui. Então, olha só, pessoal. Em H4 agora, que a gente vai começar a botar levels azuis, tá? De cara, mesma história. Vamos começar por baixo, tá? O que eu tenho de suporte aqui, tá? Lógico, eu vou olhar esse primeiro movimento aqui. Calma, calma. A gente já viu que tem um aqui. Olha que interessante, né? Já tá aqui, tá igualzinho. Falei que eu vou botar de azul. Bateu mesmo, né, do diário. Olha que legal. Ah, legal, né? Então a gente já pode tirar um depois lá. Então eu vou... Já lembra que eu já ia falando que a gente ia começar a tirar alguns levels ou não? Esse aqui já vai ser o primeiro que eu já vou tirar da minha... Qual que é ele? Né? Vamos ver, só para a gente relembrar deles, mas para ver como não precisa. Rosa ele vai ser diário, semanal, alguma coisa. Diário é ele? É o diário. Tá vendo? Olha que interessante. Esse level diário aqui virou o level de H4 que a gente tem nesse pavio aqui. Então eu vou tirar ele aqui. Respeita? Porra, que interessante, né? Do nada eu achei um level aqui. Do nada, esse H4 virou isso aqui. Do nada? De alguma linha, alguma média? Não, gente. Tá aqui, do diário, que virou H4. Tá vendo? Antes, quando o preço estava aqui, eu já teria esse level aqui? Sim, eu já teria ele. Porque se eu estiver vendo o diário, eu já teria colocado ele aqui. O preço está descendo, eu estou vendo que está acompanhando. Tá entendendo como é que você acham levels assim? Não precisa de outras coisas para complicar? Tá vendo como você chega lá? Não é mágica. É o preço. Alguém também que estava tradando lá viu esse level e os caras aqui, né, que comandam, né, aceitam eles. Né? Estamos vendo aí. Então, ó, H4 a gente tem esse daqui. Beleza? Vou até correr aqui porque está acontecendo uma coisa bem interessante. Gente, qual é o outro que eu vou ter aqui em H4? Claramente aqui, uma zona aqui. Eu vou pegar esse level agora semanal, que está aqui no meio da história, para não ficar bagunçado aqui, e vou arrastar ele para cá. Pronto. Tá aqui um. Ó, então tem todo esse pedaço aqui. Sim. Tá vendo que eu já estou começando a funilar aqui coisas importantes para gente? Tá? Existe esse aqui? Existe. Querem colocar? Coloque. Mas depois eu vou tentar explicar o... Vou colocar. Vamos colocar para não ter dúvida. Esse aqui também agora vai virar H4 azul. Eu vou ignorar aquele outro semanal lá que tinha, tá? Mas a gente sabe que existe ele, né? A gente sabe que essa zona toda aqui, então, agora, vai virar uma zona perigosa. A gente vai chegar em zonas, né? Vocês vão ver. Mas no semanal, a gente sabe que é elezinho aqui que eu puxei um pouquinho para baixo. Que eu estou ajustando leves no que eu quero trabalhar, tá? Então eu vou deixar ele azul só porque são os que eu mais gosto de trabalhar, que significa H4 já ser decorado. Beleza? E aqui, gente, nesse meio caminho aqui agora, já que a gente está falando de level e visualizando tudo, o que eu tenho de informação aqui? Ó? A gente já tem essa possível rejeição aqui, tá ok? Eu não vou nem falar nada se ele perder esse fundo aqui, senão eu vou ficar empolgado o resto do vídeo falando que poderia ser uma grande possibilidade de venda, mas se eu for olhar em levels aqui, que agora eu estou trabalhando neste pedaço, isso aqui está gravando ou eu estou falando sozinho? Está gravando. Eu vou ter o outro level. Cadê um suporte que eu tenho antes desse aqui? Esse aqui não fechou ainda, tá? Eu vou ter esse aqui? Vou. É o único suporte que eu tenho aqui nessa zona aqui. Já fechado. Porque como este candle aqui não fechou, ele ainda vai faltar 1 hora,
Isso aqui ainda pode subir tudo para fazer o que ele quiser. Eu não tenho level para botar aqui. Oficialmente não tenho, em H4 não. Eu tenho essa resistência, né? Eu tenho esse suporte aqui também que já foi fechado, tá? E eu tenho esse outro suporte aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Quando eu enxergo level de suporte e level de resistência, é uma dúvida que eu tenho ainda um pouco, tá? Mas é o seguinte, se a gente está pensando em queda neste momento, não vou nem falar porque que a gente está analisando lá toda aquela história, tem que voltar aí, tá? Mas se a gente está pensando nesse movimento de queda, que seria o reteste dessa zona, eu vou querer saber aonde que o preço pode ser segurado, sustentado. E o que sustenta? Suporte. Lógico, aqui nos outros vídeos, vocês vão ver que eu tenho uma zona vermelha aqui. Porque, exato, eu começo a ver o que agora aqui? Zonas chatas. Um suporte aqui. Uma resistência aqui. E sem falar nessas outras aqui atrás. Mas olha que interessante, vocês estão vendo que essa daqui pode ser essa aqui que esteja segurando? Olha que legal. É a mesma região. Fica mais gostoso para mim trabalhar assim? Fica. Mas olha só, gente. O que eu vou fazer aqui? Tenta entender como isso é delicado, tá? A realidade aqui é fazer isso que eu estou fazendo. É meter todos esses levels aqui. E ainda meter mais um aqui. Entenda uma coisa. É muito delicado isso aqui. É muito importante isso aqui. Ficou na mesma zona aqui. Tá? Vou tirar esse aqui porque tá mais velho do que esse. Eu vou manter o mais novo. Primeira regra que eu uso. E a gente já viu que é uma zona, né? Por isso que eu falo, não se apeguem ao número. Tá entendendo? Porque tem esse aqui que ficou muito perto, mas tecnicamente é o mesmo. E olha só. E olha só, nesse panorama, olha que coisa chata. Eu ainda tenho mais um aqui, ó. Já tinha pulado. Né? Um para um lado, um para o outro. Vocês estão vendo como começa a ficar cheio de zona? Recente acontecida aqui nesse momento. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui a gente já viu também que é um pouquinho mais baixo, mas é aqui. E se eu começar a mudar para H1 então, cara, eu ainda vou ter mais zonas aqui no meio. Ó. Mais uma aqui, que fez esse range chato. Então, gente, isso aqui agora começa a ficar uma zona chata. Se eu for buscar H1 aqui, ó, olha a quantidade ainda que eu vou ter aqui. Só que aí existem duas regras, que é o mais delicado agora que vocês vão ter que entender. Você tem duas opções. Ou tradear, ou fazer o mais seguro, que é esquecer essa zona, pegar aqui um quadrado aqui, ó, e falar, eu não quero nada, vai ver a música na cabeça, com essa região, que é uma lógica segura. Vermelho aqui só para... Ou eu não quero nada, ou agora que vocês vão... que é onde a galera vai quebrar. Não existe receita de bolo no mercado. Não existe receita de bolo no mercado. Ou eu vou considerar todos esses levels chatos, ou eu simplesmente vou acreditar nisso aqui. Ó. Que toda vez que o preço entrou nesta zona para baixo, vamos pensar, pra vocês entenderem. Eu nem ia olhar tão atrás aqui, na verdade, tá? A gente vê que são zonas que seguram. Mas a ideia é essa aqui, ó. Toda vez que o preço entrou, lógico, a gente já começa a ver aqui, né? Uma zona já mais delicada. Por isso que é ruim, ó, tá vendo? Toda hora você acha uma zona coisa. Mas qual que é a lógica? O preço já passou por isso aqui, lisamente. O preço já passou por aqui, lisamente. Lisamente que eu digo assim, veio, voltou sem muito problema. Lógico, parou aqui no meio. E isso aqui também, ó, o preço já passou aqui livremente. Então, existe
existe, ela diminuiu um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui, uma possibilidade mais seguro aqui está mais mostrando uma realidade a mais. É um pouco de dúvida, é com vocês, tá? Aqui é mais seguro mesmo, mas está muito perto aqui. Então, existe uma possibilidade do preço cruzar um range direto ou encontrando complicação. Por quê, cara? É delicado, tá? Eu vou botar em H1 agora, só para matar esse detalhe. Quando o preço estava aqui em um dos meus vídeos, aqui, cara, eu cheguei a dar uma... Não, foi no próximo, da bagunça. Foi quando ele criou esse range. Porque nesse vídeo, eu já estava informando dessa zona vermelha e que não pensasse em compra acima daqui, porque o preço podia parar em qualquer lugar aqui e ainda voltar e ficar de sacanagem aqui no range, porque a gente já tinha identificado que era uma zona chata. Na verdade, estava, nesse momento do vídeo, esse level aqui, ele estava realmente mais acima, ele estava tipo aqui, ó, estava assim. Aí eu falei, gente, não queira comprar, e aí não deu outra. O preço foi lá e ficou de sacanagem, indo para cima, para baixo, rompendo fundo, rompendo máximo ali, ó. Aqui todo mundo achando que ele já ia subir, aqui já achando que ele vinha para baixo, aí ele voltou para cima e aí ele voltou para baixo. Isso é o que range faz. Então o range, e eu falei no vídeo, voltem lá no vídeo, ou ele vai vir em algum momento se ferrar, quebrar vocês aqui nesse range, fazer vocês perderem dinheiro, compra, vende, barará, ou ele vai passar direto. E aí ele fez o range, blá, blá, e voltou. Só que aí na segunda vez que ele passou, olha lá como é que ele passou. Nem um foguete. Então, pessoal, se você está muito confiante nessa rejeição aqui e acredita que ele pode rasgar esse range todo aqui, e você estiver fortemente acreditando neste movimento, existe uma grande possibilidade aqui também de uma operação de venda. Só que ela é arriscada? Porque temos um range. O que é que vai me fazer entrar, decidir se eu vou operar aqui ou não? Tempo. Hoje, eu estou fazendo exatamente essa questão na minha cabeça. Igual que eu falei que 1 hora lá ó, ele sacaneou, mas depois ele passou direto, porra, vamos ver. Vamos esperar, vamos ver se um dia eu vejo isso. Cara, teve um dia que ele veio, brigou, mas aí quando ele passou direto, eu levei em consideração que ele vai voltar direto. E ele voltou mesmo. É muito delicado. É uma situação muito delicada. Range é muito complicado. Por isso que às vezes você quer que ele só faça um movimento aqui e depois passe. Então, aqui, essa descida você consegue operar, uma coisa legal para operar. Essa subida aqui também. Depois disso, quando ele já começa a repetir muito a mesma coisa, e já fazer topos, que às vezes mais fundo, aí já começa a bagunçar o cenário. Então, às vezes a gente quer o quê? Que ele suma desse range, crie um fundo maior, depois volte, reaja, e aí sim você vai operar este filé aqui, conforme ele fizer esses movimentos. É o que a gente procura, caso aconteça, tá? Mas volto a dizer, eu estou muito na dúvida, muito coçando, porque eu estou muito olhando realmente este movimento diário, que ele é mais limpo, mais clear de se ver, tá? Gente, é o primeiro diário, os primeiros momentos do mês. Não sei se vai ter volume. Vai ser terça-feira, né? Enfim, uma confusão isso, né? Porque a gente está vendo a gravação do vídeo no dia 31, só que já são 23 horas, já é dia 30, já é dia 1º, desde que eu comecei a gravar esse vídeo, né? Mas enfim, eu tenho que seguir o mercado e não o Brasil. Por isso que meus vídeos vão sair mais à noite. E vocês vão ver segunda-feira eles. Se você ver com a data de hoje, é porque eu estou gravando esse horário, né? Mas é o vídeo do dia 1º, vai ser esse aqui. Eu vou botar lá na thumb como isso, dia 1º, porque eu vou seguir os candles, tá? As minhas thumbs, então, vão ser feitas no coisa. Gente, H1 tá dando pinta de quê? Estamos aqui parado, ó, que legal, nessa zona aqui, acima dela. Tá entendendo como é que a gente já tá achando as zonas aqui? E aí você entende que às vezes eu posso ignorar essa aqui, puxar essa zona aqui para baixo, por exemplo, e nem querer olhar essa daqui para não ficar um level a mais na minha cara?
que é que eu estou pensando muito em fazer mesmo? Aqui, gente, se eu quiser, eu vou olhando. Se eu entrar nesse trade, vai ser agoniante, porque eu vou ficar toda hora olhando aqui para os lados, para esses leves. E se eu botar em H1, então, nossa senhora. Mas o que a gente pode ter aqui de pinta, galera? Vamos lá, então. Fábio, quando é que você entraria nessa operação? Caso você queira acreditar que isso aqui vai ser a passagem, uma passagem limpa, igual que foi aqui na subida. Vamos pensar que a gente está nesse momento, que vai ser essa mesma euforia. Vamos pensar que seja. Cara, eu vou querer um time frame menor. Agora a gente vê claramente que aqui, ó, aqui em time frame menor, a gente já pode ver aqui essa regiãozinha. Eu vou deixar essa zona do jeito que está, mas quando eu opero, eu vou olhar aqui agora. Porque se eu estou olhando H1, né? Entendam isso, gente. Eu não quero operar, por isso que eu botei vermelho. Mas se eu for fazer a operação, eu vou olhar agora em H1. E aí, quais leves de H1 vão me interessar aqui? Esse último suporte, vou botar de amarelo. Exato, coincide com essa zona aqui, com essa leve azul, mas olhando a grosso modo, eu preciso de um candle mínimo de H1 fechando abaixo disso aqui. É a minha primeira reação. Tá ok? Agora, nesse momento, eu simplesmente leio que o preço está brigando por cima. E já foi lá onde eu gostaria, então estou esperando sim. O que eu gostaria? Que ele voltasse em qualquer lugar que ele quiser, qualquer um, daqui, aqui, aqui, aqui. Só não quero que ele já venha aqui, lógico, esse próximo movimento. Então, em algum lugar que esse venha, volte, brigue por baixo e dê pinta de que vai voltar. Seria uma ótima, uma confirmação que eu gostaria, sim. Que eu pensaria em talvez fazer essa operação. Ou, se ele for mais bonitinho ainda, me der pequenininho, brigar, e ainda me der uma condição aqui de ainda fazer um outro segundo movimento. E aqui sim, esse talvez possa ser mais seguro ainda, já que você está, né? Aí você precisa de ver a reação, como está sendo o movimento, como que ele vai romper com força. Aí entra muita coisa, gente, que é tempo de tela. Mas a lógica é essa. Mas para os novatos, cara, esquece essa zona. Esquece, ficou chata. A gente queria aquele movimento lá, quando eu gravei num vídeo que estava aqui, se eu não me engano, eu queria que este aqui fizesse isso aqui e já decidisse isso. Agora, volto a dizer, e fosse mais lá para baixo ainda. Agora fica chato. Que é qual a visão que eu estava nesse reteste? Eu falo mais lá para baixo. É vir aqui na casa do romper mesmo. A minha visão do movimento, quando ele ia fazer essa primeira pernada aqui, ó, nessa hora aqui, eu queria que ele fizesse isso aqui, ó. Que ele tivesse vindo até aqui, retestasse essa zona, e aí sim ele viesse para cá. Para cá. Todo o meu movimento está baseado nisso aqui. Só que aí ele demorou, ele fez muita confusão antes, ó. Quase chegou lá, mas não chegou. Aí voltou, aí caiu de novo, aí subiu, e só agora que ele veio reagir aqui em cima. Então eu não gostei de tudo isso, porque ele criou, infelizmente, o range. Então isso que a gente agora começa a falar que é chato, de tradar aqui dentro. Ok? Estão entendendo a complicação agora do day trade? O quanto é importante eu falar lá de respeito e tudo mais. Vocês viram no vídeo que eu tô colocando lá nos vídeos passados? Né? Eu estou colocando esses textozinhos agora, porque como os vídeos têm horas e horas e horas, eu falo aqui eu estou tentando botar um minuto, você clica aqui e vai para o que está falando, para o índice, estou fazendo o índice. E aí eu botei aqui, ó, que eu não ia tradar, é importante seguir as regras, porque eu estava vendo uma venda, eu narrei ela aqui, enfim, acho que não sei se eu já falei nesse vídeo ou não, mas é disciplina mais um, pessoal. Você não tradar nessa região aqui, por mais que aconteça, ai, tô chupando o dedo, perdi dinheiro, deixei de ganhar. Não, pessoal, vai ter outro movimento ó, amanhã, depois, ou um melhor movimento para isso aqui pegar, talvez. Mas é isso, é disciplina. Isso vai te fazer ganhar dinheiro. Se você não tiver disciplina, você não ganha dinheiro. Acredite no que eu estou te falando. E disciplina é isso. É falar que não vai tradar aqui porque você identificou uma zona nojenta, e você tem que ser inteligente. Você tradar aqui realmente sem saber os riscos, aí você faz a operação lá, aí você vai o resto da vida fazer essa operação, uma hora você vai cair, vai ver que não é. Aí vocês têm que ir com vocês têm que entender, certo? Então ficou toda a análise aí que eu faço, até 1 hora, não vou olhar time frames menores, tá ok, gente? Coloquei muitos levels para vocês, a gente tem novos levels aqui, então vou
ficar operando daqui para frente, tá? Gente, eu não gosto de olhar esse level aqui. Deixa eu melhorar essa zona aqui. Esse aqui significa? Significa. O 39. Deu uma cansadinha agora, então não vou ficar arrumando aqui não. Mas tá vendo? Eu já falei 39, é o 40, tá? Então eu vou arredondar isso aqui para o 40. 40 é um número para mim muito importante, cara. O que eu faço aqui? Ah, tá. Quando eu tenho zonas aqui, eu boto esses tipos de levels muito importantes. Esqueci desse detalhe também que eu tenho esse hábito de fazer. Depois eu ia fazer e vocês não iam ver, mas eu vi que eu estava sentindo falta. Eu boto linhas horizontais, brancas, tracejadas, tá? Ela não significa para mim o level que encostou, igual eu boto esse aqui. Porque esse aqui eu boto aonde eu estou tendo a referência, desse aqui, desse aqui. Essa linha horizontal, ela é apenas o número 40, tá? Deixa eu só colocar ela certinha, para eu saber que ali está o 40. E aí eu olho e vou vendo se ela está significando 40 mil, se ela está significando alguma coisa. E sim, você vê em time frames maiores, H1s da vida, você vê que são zonas realmente de... É importante, né? A gente vai ver que teve fechamento abaixo, acima, mas quando eu referir essa zona aqui toda, vai ser a cabecinha desse que eu não quero topo, aí tem E, mas é o 40. 40, 41. Entre 40 e 41. 41 já é muito acima. Mas a gente vai se referir então a esse level com 40. O que mais eu tenho de redondo aqui? Eu tenho o 30. O 30 já está lá na casa do chapéu. 30 é esse aqui. O famoso 30. Opa, é aqui mesmo. O famoso 30. 30 mil. E eu boto ele tracejado para a gente saber que ele é level psicológico. Não tão psicológico, né? Que foi mais ou menos que segurou essa coisa aqui, tá? E a gente tem o 35 no meio dessa brincadeira, né? E onde é que está o 35? No meio do nosso range. Aqui, ó. Então eu não vou botar ele não. Vou deixar o 40 e o 30 e o resto a gente vê a gente vai ver nos time frames menores, tá? Se a gente for ver isso aqui então agora no diário, está assim a nossa visão. Tirar esse amarelo aqui, que vocês viram que eu botei ele ali só porque a gente falou do H1, né? Da onde eu quero. Gente, eu vou tirar o level, mas vocês sabem colocar, porque eu estou gravando aula exatamente para vocês aprenderem isso. Então volta aí o vídeo. Por isso que meu vídeo fica longo, né? Eu sou muito bonzinho, cara. Tem que ser... Por isso que eu falo que o professor tem que ser malzinho às vezes. É porque eu tenho um amigo professor que fala isso. Nunca seja bonzinho que... Mas é isso, ficar repetindo 30 vezes. Era só vocês voltarem no vídeo e ver onde eu coloquei. Então lá eu já poderia ter tirado ele sem dó nenhum, para não ficar essa quizumba na minha cabeça. E eu ficar analisando, olhando por aqui mesmo. E por aqui mesmo, estou achando lindo e maravilhoso o reteste na minha famosa zona roxa de tempo. Não está confirmado ainda, né, pessoal? Eu já tenho quantos candles fechados abaixo ali? De H1. Já fechou quantos? 1, 2... Opa, interessante. Interessante. 2, né? Tá vendo onde que está reagindo agora? Em tese? Essa zona aqui, ó. A gente sabe que é uma zona forte. A gente olha ela aqui e vê que ela é puta de uma zona forte. E que essa zona é o 37.200, gente. Estava com esse level há muito tempo na cabeça. Só que ele agora, como ele saiu um pouco. Como é que ele saiu? Ele tá no meio de uma bagunça que eu não quero nem mais olhar pra cara dele, tá entendendo? Porque já tudo virou uma bagunça, na verdade. Lembra daquele nosso famoso level amarelo 37.200? Sim, ele já foi para as cucuia. Ele está no meio dessa zona aqui, ó. Apesar de que eu lembro que a gente tem uma história, se fechar abaixo aqui, mas exato, mesmo que esse candle feche abaixo, a narrativa dos outros vídeos vai vendo lá, que eu falei, ó, nenhum fechou abaixo do 37.200. A partir do momento que o primeiro fechou acima do 37.200, 37.200, ele ficaria aqui, que foi esse ditozinho aqui, ele subiu. Só que subiu só até onde, né? Mas então, virou bagunça, ele saiu do jogo. Agora, exato, agora é bagunça, cara. Beleza, gente? Tá a análise aí, né? E vamos ver, exato, agora é tudo muito novo. Volto a dizer, gente, a gente está a semana começando, a semana
tá positiva ainda, mas a gente olha para o outro lado ali, vê a mesma história, né? A gente já viu que esse leve aqui, você já viu nesse vídeo? Meu Deus do céu, já, né? Que esse leve roxo aqui vem daqui. Vem dessa brincadeira aqui, tá? Eu não gosto de botar esticado, porque eu estou mais considerando ele da H1. Mas para vocês, né, eu tenho que fazer a... botar o meuzinho na chupeta, né, senhores? Mas é legal, tô destrinchando para mim também. E por que não ajudar, né? Para que complicar se a gente pode simplificar? Fica longo os vídeos, né? Mas enfim. Beleza? Dessa vez eu fui. Ou não. Eu falei para venda? É que a gente está tão longe ainda, né, de pensar na venda lá. Falei. Vocês sabem disso, né? Se quiser venda agora, só para resumir, é o famoso... Ai, gente. Para pensar em venda tem que olhar em time frame maior, não adianta. Tá aí a zona, já tá tudo na tela. Fora do vermelho. E ainda é na dúvida se bota aqui ou bota aqui. Quer ser safe? Bota aqui. Wanna be a safe guy? Só pensa em venda aqui. Mas dá para pensar nesse rompimento aqui. Dá sim. Mas aí já é mais delicado, tá, gente? Aí assim, exato, ó. É aquelas coisas assim que você tem que entender. Eu já estou pensando muito para mim, né? Eu tenho que pensar isso também. O que eu penso para mim? Bom, o que eu penso para mim, na verdade, já perdendo esse aqui. Por quê, gente? Minha cabeça pensa na possibilidade da perda desse aqui também ser boa. Porque estruturalmente vai ser a primeira perda dos topos, dos fundos. Vai ser esse, né? Considerando essa tendência aqui. Então, a partir daqui pode haver. Por isso que esse meu vermelho estava, em outros casos aqui, acima do 35. Exato. Agora eu lembro por quê. 34, 30 e 35 aqui. Mas dá. Delicado, né? Então vamos lá. Eu vou tradar assim, porque é o que eu quero ver, tá? Eu tenho que seguir o que eu quero. Mas vocês mais cuidado com isso aqui, ó. Perigosíssimo. Tem que entender como que ele vai reagir aqui, tá entendendo? Eu quero um time frame maior, realmente, algo fechando bem forte aqui, uma reação possível aqui, tá? Mas espera fazer essa mesma coisa aqui embaixo, gente. Vai ser um filé melhor. E lógico, né, gente? Eu não falo para passar desse preço apertar o botão de venda, né? Se vocês fizerem isso, vocês nunca vão ver um vídeo meu falando isso. Não é passou daqui, aperta o botão. Vocês têm que olhar a estrutura menor embaixo. Que é a mesma coisa, porque no time frame maior, já falei para vocês. Se romper essa região, M15, M30, aí, cara, eu vou ter que gravar um vídeo disso aí. Porque tá muito perigoso ficar falando essas coisas e eu não gravei os vídeos das entradas. Mas aí vocês vão ter que esperar a confirmação que vocês querem. O tamanho desse pavio que vocês querem de confirmação. Gente, ele pode fechar em qualquer lugar, tá? Mas eu quero um pavio fechando abaixo disso. Se vai ser H4, H1, M30, M15, M5, até M1 se vocês quiserem, o problema é uma EMA de vocês. Eu não treino nem M1, nem M5, muito mais eu só olho e olho lá, tá? Gente, ficou gigante o vídeo. Já devo ter falado, senão o próximo vídeo está tão longe ainda de pensar aqui. Quando acontecer, eu gravo outro vídeo. Um abraço e realmente agora eu fui. Um abração a todo mundo. Valeu.